Olá, está começando mais uma edição do Entrevistas DPE, um espaço de diálogo sobre direitos, justiça social e cidadania. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o dia 3 de julho, uma data que marca o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial e reforça a importância de lutar por uma sociedade mais igualitária. Meu nome é Vitória Moura e para essa conversa hoje nós temos a honra de receber Rafaela André, uma mulher quilombola, jornalista e atual coordenadora estadual de políticas de promoção da igualdade racial pela CETRABS. Hoje ela vai compartilhar com a gente um pouco da sua trajetória de resistência, os desafios enfrentados por pessoas negras e quilombolas no Brasil e as ações em curso no combate ao racismo institucional em Roraima. Seja muito bem-vinda, Rafaela. Muito obrigada, eu agradeço essa oportunidade de falarmos de um tema tão importante. Eu que agradeço aqui a sua presença, de fato é fundamental que a gente traga temas relacionados à igualdade racial, principalmente no nosso estado, né? Dando continuidade ao que a gente estava conversando antes, Rafaela, você se considera uma mulher quilombola e eu queria que você contasse pra gente o que isso significa pra você e como isso se entrelaça com a nossa história enquanto Brasil, né, enquanto povo brasileiro. Tem uma frase que diz assim: você não nasce negra, torna-se negra. E a partir do momento em que eu declaro as minhas origens com toda a força, com toda a garra, eu promovo uma espécie de reparação histórica. Pelo fato de que, infelizmente, na construção do nosso Brasil e na minha construção acadêmica, ao longo da história, eu sempre fui aprendendo a versão eurocêntrica, né? A versão do colonizador, deixando de lado a minha origem, deixando de lado a minha história. E sempre que eu faço capacitação com as crianças, eu comento que a gente nunca quer estar do lado da história que perde, né? A gente quer sempre ser o super-herói, a gente quer sempre ser o rei. E, infelizmente, a minha história enquanto mulher negra estava entrelaçada à escravidão, ao sofrimento, às dores, e aquilo me envergonhava de certa forma, e somando com isso o racismo e o preconceito. Então, infelizmente, ao longo da minha vida, eu fui resguardando o orgulho de ser uma mulher quilombola. Só que não, nós precisamos cada vez mais nos declarar, nós precisamos cada vez mais colocar a nossa cara para jogo, para que a sociedade veja que nós existimos, que nós estamos aqui, para que existam dados que forneçam essas informações, para que as políticas públicas cheguem de forma específica para essas pessoas que elas foram vulnerabilizadas ao longo da nossa história. Então, eu me declarar, eu ser uma mulher quilombola, ela se entrelaça um pouco na nossa história enquanto sociedade dessa forma. Com certeza. E aqui em Roraima, a gente tem pessoas quilombolas, a gente tem quilombos? Sim, nós temos quilombos em si não, porque para uma terra ela ser considerada quilombo, tem que ter toda uma documentação e várias outras questões. Mas aqui dentro do estado de Roraima nós temos quilombolas, se eu não me engano, em 4 municípios: São João da Baliza, Mucajaí, Alto Alegre, eu não vou me recordar do quarto. E essas pessoas do nosso IBGE, elas não aparecem. E isso já trouxe muitas consequências aqui para o estado de Roraima. Quando a gente fala sobre a chegada de políticas públicas, por exemplo, nós vamos realizar em breve a Conferência Estadual de Promoção da Igualdade Racial. E aí o estado não tinha recebido nenhuma vaga para quilombolas, sendo que só em Boa Vista nós trabalhamos com 40 famílias. E o Ministério da Igualdade Racial ele tem recursos específicos para quilombolas, mas não chegam aqui porque o IBGE diz que nós não temos. Então, nós fomos até o Cadastro Único, que também compõe uma série de dados, e lá nós conseguimos identificar que nós temos pessoas quilombolas, sim, mas infelizmente a gente não tem ainda territórios e comunidades, mas as pessoas quilombolas nós temos. E é fundamental, assim, que haja uma identificação dessas pessoas até para que as políticas públicas alcancem em sua totalidade, né? Que elas possam também ser reconhecidas e valorizadas pela história e por tudo que representam, né? Exatamente. E, hoje em dia, quais são as políticas de promoção de igualdade racial que vêm sendo implementadas pelo Estado? Bom,
A política de promoção da igualdade racial é muito recente. Inclusive, em abril, nós tivemos a honra de comemorar os 2 anos de criação da Coordenação de Igualdade Racial. Um bebê ainda, né? É um nenenzinho da qual eu sou gestora. Eu cheguei no governo no ano de 2022 com o intuito de implantar e implementar aqui dentro do estado de Roraima essa política, que ela não existia assim de forma direcionada. E quando a gente fala de populações específicas atendidas pela igualdade racial, não tem como a gente ficar trabalhando só no geralzão sempre, né, como um todo. Não, essas populações têm as suas especificidades e precisam de um órgão que trabalhe diretamente com elas. Então, a coordenação é uma dessas políticas que foram implantadas, ela não existia aqui dentro do estado. Através da coordenação, nós criamos o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial, que é um órgão deliberativo, consultivo e que dentro dele possui a sociedade civil e também os órgãos públicos com secretarias importantes como saúde, educação, entre outras, para que a sociedade civil, que são aquelas pessoas que estão na ponta, que representam as pessoas que precisam que essa política chegue até elas, possam dialogar diretamente, por exemplo, com a Secretaria de Educação. Olha, eu preciso que vocês realizem capacitações, que vocês ensinem as nossas crianças sobre preconceito, racismo, com a saúde. Existem doenças que são específicas da população negra, por exemplo. Então, eles dialogam diretamente. Com o Conselho, até antes do Conselho, nós conseguimos entrar no plano plurianual do Estado de Roraima, ou seja, tem recurso específico para a política de igualdade racial. E o ápice, eu acho que dessa política foi a nossa adesão ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial do Estado de Roraima, o que faz com que recursos federais de Brasília cheguem aqui para o nosso estado. E nós fomos o último estado a aderir a esse sistema a nível nacional. Então, dentro da coordenação, nós temos também o Roraima Sem Racismo, que realiza série de eventos, capacitações, dinâmicas, tudo de enfrentamento à discriminação, xenofobia, preconceito. E nós também temos o Colorinho da Equidade, que é voltado ali para as crianças, para o público, no caso da primeira infância, porque ninguém nasce odiando, né? Vai aprendendo com a vida, e ali nos primeiros anos de vida de uma criança é que ela vai começar a notar a diferença, assim. Por que aquela pessoa é assim? Por que o cabelinho daquela pessoa é de outro jeito, a pele daquela pessoa é de outro jeito? E aí cabe um adulto ensinar de forma lúdica para essa criança o que são as diferenças e o respeito a elas. Eu gostei muito que você comentou sobre essas ações voltadas às crianças, né? E eu queria também que você compartilhasse com a gente se há alguma história que te marcou em relação às crianças. E por que eu pergunto isso? Recentemente, eu vi um vídeo que, cara, me emocionou, assim. Porque era de um rapaz que ele estava fazendo ações, assim, nas escolas, né? Do Rio de Janeiro, inclusive. E levando atividades lúdicas e tal, de valorização principalmente da cor e do cabelo, porque a gente sabe que às vezes muitas crianças passam por uma violência em relação ao cabelo ser um pouco mais cacheado ou ser um cabelo crespo, e aí às vezes um pai ou uma mãe, por ser branco, às vezes acaba raspando, cortando o cabelo dessa criança, alisando. Isso é muito triste, né? Isso apaga a identidade dessa criança. Então eu queria que você compartilhasse com a gente alguma história que te marcou. Perfeito, eu vou compartilhar umas 3 contigo de forma breve. Fica à vontade. 2 dessas são mais pessoais. Por exemplo, eu sou de 96, né? Eu tenho 28 anos e ao longo da minha infância eu não tive muitas representatividades na mídia para que eu pudesse me inspirar. E eu tenho até uma foto minha enquanto criança que eu tô com uma blusa da Barbie e eu queria muito ser a Barbie. E infelizmente eu não tinha como caber na Barbie porque eu tinha o cabelo crespo. Na minha época não tinha essa variedade de Barbie que tem hoje em dia, não, né? O cabelo crespo, a pele escura, os lábios grossos. E aquilo foi me fazendo me sentir inferior. Porque a Barbie era um padrão de beleza totalmente inalcançável para uma mulher preta. Tem também uma história com uma coleguinha que eu passei na minha infância, em que ela confidenciou para mim que ela passava água sanitária na pele dela para tentar ficar um pouco mais branquinha. Ela era bem retinta, passava pelo preconceito, pelo racismo, e aí ela achava que a água sanitária ia clarear a pele dela. E a gente sabe o quanto que isso machuca. Eu tenho uma forte também que aconteceu diretamente comigo, já chegando ali no ensino fundamental, em que teve uma prova de história em que o professor pediu para que os alunos descrevessem como era um escravo.
E aí os meus coleguinhas de turma, eles disseram que para descrever um escravo era só olhar para mim, que eu tinha a pele preta, o nariz largo e o cabelo duro. E essa foi uma das situações que me marcou bastante. E hoje, até por ter sido marcada dessa forma, eu sei a importância da gente trabalhar com os nossos jovens, os nossos adolescentes, o empoderamento. Inclusive, quando eu estou em capacitação dentro das escolas, a igualdade racial ela possui uma psicóloga e uma assistente social. Por quê? Porque quando a gente toca nesse assunto, é um assunto que machuca, é um assunto que marca, é um assunto que às vezes a pessoa vai ter um certo receio e não vai nem saber por que tem. E aí alguns alunos choram. Alguns alunos choram porque sofrem o bullying atrelado com racismo, com preconceito. Choram porque não se aceitam, mas eu não posso nem dizer que eles não se aceitam como são, né? Mas a sociedade não os aceitam como eles são, com as diferenças. Então, é um assunto bem complicado. Inclusive, eu estive recentemente numa escola que teve um episódio de racismo de uma professora contra um aluno e foi bem complexo conversar com os alunos. Eles falaram que ocorria sempre até entre os próprios alunos, e aí nós tivemos que fazer essa intervenção e foi muito difícil ouvir alguns alunos falando que sofria e como aquilo tinha os impactados. Inclusive teve um primo de uma das alunas que ela confidenciou pra gente que ele infelizmente atentou contra a própria vida. Isso acaba sendo um choque pra gente, às vezes, enquanto adulto, né? Porque a gente tem muito a ideia da criança enquanto um serzinho puro, ingênuo, que não deixa de ser, né? Sim. Ninguém nasce odiando, como você falou, mas às vezes as crianças também sabem ser muito cruéis, principalmente entre elas, e né? Parte dessa crueldade da criança vem também de dentro de casa, dos pais. Os meus pais em si, eles nunca conversaram diretamente comigo sobre racismo e preconceito. Meu pai e minha mãe, né? Mas eles foram fundamentais em um aspecto para que hoje eu seja quem eu sou. 1, investir na minha educação, e 2, dizer que independente da cor da minha pele, eu poderia ser quem eu quisesse ser. Então eu acho que eu me apeguei nesse, Rafaela, você pode ser o que você quiser, e aí eu fui seguindo, até Miss eu já fui dentro do estado, jornalista, hoje eu sou uma gestora de uma política pública, modelo e é isso. Eu sempre digo que eu sou um ponto fora da curva, mas apesar deles não falarem diretamente sobre racismo e preconceito, eles me empoderaram dentro desse aspecto, de dizer, independente da sua cor, você vai ser o que você quiser. Estuda e se dedica. E aproveitando que você falou agora da sua família, né? Por parte de quem é a sua ascendência quilombola? Por parte do meu pai. E como foi crescer em meio a uma família de quilombolas? Como isso fez com que você chegasse até aqui hoje? Olha, crescer hoje, com a consciência que eu tenho, eu acredito que foi fundamental para que eu entendesse as necessidades que o povo quilombola ele necessita. E como uma gestora de uma política pública, eu vejo que isso influencia bastante no que eu pauto dentro do governo de Roraima, do acesso e dentro das políticas públicas. Eu acredito que em várias situações que eu já passei, inclusive em situações preconceituosas, ter essa garra, ter esse sangue quilombola de um povo, para as pessoas que não sabem, né, os quilombolas são descendentes de escravizados que resistiram e criaram espécies de comunidades para que pudessem sobreviver, subsistir no tempo da escravidão. E esses grupos continuaram, né? Então, eu acho que essa força, essa garra, essa vontade de fazer a diferença, essa capacidade de, às vezes, me tornar a primeira em várias coisas, igual a sua primeira coordenadora estadual, a sua primeira aluna quilombola formada. Então, vem do fato de eu ter crescido e ter essa descendência quilombola. Eu acho muito lindo, assim, nunca conheci nenhum quilombo, né? Mas eu acho muito lindo que sempre que a gente pesquisa alguma coisa sobre quilombos de uma forma geral, a gente vê que há muito uma filosofia, assim, relacionada ao coletivo. Sim. O coletivo sempre vem antes do individual, né? Exato. E em que momento da tua trajetória, Rafa, você entendeu que a tua história individual, ela faz parte de uma resistência que é coletiva, que é ancestral, e como que isso mudou a tua forma de se posicionar no mundo?
Olha, esse entendimento veio quando eu cheguei na Universidade Federal de Roraima para cursar comunicação social e jornalismo. Eu ainda não tinha esse empoderamento todo. Apesar de ter me formado agora, eu cheguei na Universidade Federal no ano de 2016 e aí eu fui seguindo ali no meu curso quando eu tive contato com os povos indígenas. E aí eu vi os povos indígenas se amando, falando da cultura deles aqui dentro do estado de Roraima. E eu pensei, bom, eu faço parte de um grupo. Por que eu não tenho orgulho da minha origem? E aí eu comecei a me empoderar, a me enxergar enquanto mulher negra. E aí pouco tempo depois eu já tive a oportunidade de entrar num veículo de comunicação, né? Ir pro jornalismo, para uma emissora. E aí eu parei e pensei, beleza, eu tô aqui. Mas eu tô aqui pra quê? O que eu quero fazer da minha vida de agora em diante? E é quando eu decidi ser uma protagonista das questões étnico-raciais, da questão negra, dentro da mídia. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a abrir espaço para que outras pessoas como eu pudessem também ter o mesmo espaço. Comecei também a fazer pautas relativas às minorias étnico-raciais, que a gente sabe que é difícil nos meios tradicionais que querem vender notícia e que querem o factual. E aí, a partir daquele momento, eu acabei ganhando espaço, acabei abrindo espaços. E quando uma mulher preta, ela se movimenta, é até uma frase de Angela Davis, a sociedade se movimenta junto com ela. Então eu vejo que aquela decisão da Rafaela enquanto jornalista hoje me trouxe a esse patamar de gestora de uma política pública e gerenciando toda a população negra, migrante, todas as minorias étnico-raciais que por algum motivo possam ter o seu direito cerceado. Então, saiu só da questão negra para pegar um pouco dos povos indígenas, dos migrantes, dos ribeirinhos, dos quilombolas e todos os grupos vulnerabilizados. Todos né? os grupos vulnerabilizados. E, Rafa, hoje a gente vê um pouco mais de representatividade, embora a gente também esteja longe de estar onde deveríamos estar. Sim. Em relação à igualdade e à equidade, na verdade, que é o que é necessário, né? A gente tem aí referências como a Glória Maria, como a Maju Coutinho, mas ainda faltam muita representatividade negra na mídia. E eu queria que você falasse um pouco sobre a importância da gente ter uma maior representatividade, tanto feminina quanto masculina, negra, na mídia e nas instituições públicas. Eu sempre falo da mídia porque a mídia é uma referência, né? Hoje enquanto jornalista e também no passado enquanto Rafaela criança, em que você olhar e não se vê representada e quando se via representada, se via ali como uma empregada doméstica, servindo ou como escravizado dentro das mídias. De fato, como você mesmo pontuou, hoje nós temos essa maior representatividade que ainda não representa os mais de 56% que nós somos enquanto brasileiros. Essa importância está exatamente aí. Se você não consegue se enxergar num patamar, se você não consegue se ver, como você vai pensar? Vamos ver se vocês conseguem me acompanhar nesse raciocínio, né? Como você vai pensar, enquanto pessoa, que você é capaz de chegar ali? Por exemplo, quando a gente é criança, a gente sonha em ser um médico, em ser um policial, em ser até um astronauta, porque nós já vimos exemplos de pessoas dentro dessas profissões. Agora, imagina eu que sou a primeira estudante quilombola a se formar na Universidade Federal de Roraima. Nós temos mais de 20 anos de instituição, né, se eu não me engano. Eu acho que mais de uns 30, na verdade. E sabendo que nós temos quilombolas aqui dentro do estado, porque nunca houve uma primeira. Entendeu? Então é por isso que nós precisamos cada vez mais ocupar os nossos espaços, cada vez mais colocar a nossa cara mesmo ali e dizer que as pessoas elas são capazes mesmo de estar nesses locais e que elas possam ter uma inspiração para se ver. Por exemplo, quando eu decidi ser Miss, que eu fui a Miss Beleza Negra do estado de Roraima, recentemente estava palestrando numa universidade aqui do estado e chegou uma moça quase do meu tamanho, negra também, e ela falou, olha, eu decidi entrar nos concursos porque uma vez eu te vi dando uma entrevista e aí eu falei, olha mãe, se ela pode ser, eu também posso ser. Aí eu, nossa, a gente não imagina o impacto que a gente ocasiona, mas para aquelas pessoas que sofrem, aquelas pessoas que precisam dessa inspiração, de fato, a gente precisa cada vez mais promover esses espaços.
sobretudo as crianças e as adolescentes. Nossa, né? as crianças, então, é muito lindo, porque, por exemplo, dentro do Colorindo a Equidade, que nós trabalhamos com esse público, elas ficam assim te olhando. Porque quando você pensa até em uma gestora pública, você pensa em alguém inacessível, talvez a mente possa levar diretamente a uma pessoa branca, Sim. totalmente diferente da realidade deles. Aí chega eu lá, com as crianças que são da minha cor de pele. Eu vivo mudando de cabelo, né? Mas geralmente com cabelo igual. Outro dia eu tava com cabelo de trança também. Tinha uma criança de cabelo de trança. Ela tirou foto comigo porque me achou linda. E pensa, eu posso ser uma gestora pública também. E isso é maravilhoso. Com os adolescentes também. Outro dia eu citei um trecho da letra de Racionais. Os meninos, tia, você sabe Racionais? Eu falei assim, mas por que eu não saberia? Quem não sabe Racionais, Quem não né? sabe, né? Aí eles foram me testar ainda, soltaram um monte de trecho, eu completando tudinho, porque eu sou do Rio de Janeiro e cresci ouvindo Racionais também. É muito importante a gente também trazer esses assuntos, Rafa. Outro tópico que eu queria conversar contigo sobre a questão do colorismo no Brasil, né? Sim, complexo. É uma discussão aí que dá pra passar. Eu acho que por mais que se passe anos conversando, a gente nunca chega num consenso, chega. né? Por isso que é importante a autodeclaração, né? Mas em relação ao colorismo, eu tô indo muito com o IBGE. O IBGE já coloca pardo e preto tudo junto. Então, na minha cabeça, pardo e preto tá tudo junto. A minha certidão de nascimento diz que eu sou parda, eu sou uma baita de uma negona. Então, sempre que eu posso, eu coloco lá negra, 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 negra mesmo. Mas eu acho que é um assunto que nós vamos, como eu posso dizer, evoluir ao longo do tempo. Por exemplo, eu faço parte de uma banca de heteroidentificação e é muito complexa. A gente não considera só a questão da cor da pele em si. Os fenótipos, Exato, os traços, o cabelo, o nariz, os lábios, para que a gente possa identificar se uma pessoa é negra ou não. E isso também parte muito do referencial, né? Porque você falou aí da certidão de nascimento, eu tenho muitos amigos brancos, mas que na certidão de nascimento estão como pardos, né? Mas é branco pra quem? Branco pra gente no Brasil, né? A partir do momento que ele vai para um outro país, ele é tido como pardo, latino mesmo, né? Porque muitas pessoas não consideram latinos ali junto com os brancos, né? Então é uma discussão realmente aí muito complexa. Inclusive, eu acho que tem alguma autora do Brasil que fala... não me recordo agora quem é. Será mas que é a Conceição Evaristo? tem a Conceição Evaristo, mas também tem uma mais recente que fala muito... Uma filósofa, não lembro agora. Mas que fala muito sobre essas discussões relacionadas ao colorismo e como que isso vem impactando a nossa percepção, assim, né? Enquanto pessoas. E isso é uma dificuldade para ti hoje, enquanto gestora pública, ao lidar com tanto crianças como adultos, em relação a essa autopercepção, enquanto sou uma pessoa parda, sou uma pessoa negra? Não tão difícil, até porque como a gente trabalha com um público em situação de vulnerabilidade socioeconômica, é mais direcionado a esse público específico. Então, nós temos ali migrantes, pretos, indígenas como um todo. Só que sempre tem ali, de todo esse grupão que nós trabalhamos, sempre tem aquela pessoa que também, por causa do racismo e do preconceito, é mais individual. E é muito raro disso acontecer, pelo menos ser demonstrado pra gente, né? Aquela pessoa se declarar. Então, nós já tivemos casos de pessoas chegar e falar... A gente tá vendo que a pessoa é preta e ela falar, não, eu sou indígena. Eu sou indígena porque o meu tataravô era indígena, mas não se declara enquanto preto. Ou então tem essa dificuldade. E tem outro termo também, moreno. Nossa, sim. Moreno. E mulato. Agora você trouxe essa questão de que eu mesmo passo, né? Então, por mais que eu me declare enquanto uma mulher preta quilombola, às vezes eu escuto bem assim, você nem é tão preta assim? Você é morena. Então eu falei, não, gente, não minimiza a minha cor, porque eu não gastei tinta na minha impressora pra sair essa preta retinta pra você ficar me chamando de morena. Então, eu, enquanto Rafaela, recebo de forma mais velada esse tipo de comentário e falta de aceitação em relação à minha cor pelas outras pessoas. E, vez ou outra, acontece algum caso em relação ao nosso público atendido.
Entendi. Eu dei uma pesquisada agora, lembrei o nome da pessoa que eu tava lembrando, né? Que tava pensando que é a Djamila Ribeiro. A Djamila, eu tava tentando lembrar o nome. Inclusive, ela estudou com a minha irmã. Mentira, sério? No Rio de Janeiro, estudou. Estudou na faculdade, na escola? Sim, na faculdade. Eu só não me lembro se foi na UFRJ. Acho que foi na UFRJ. Olha só que bacana. Uhum. E ela tem aquele livro Pequeno Manual Antirracista, né? Exato. Isso me puxa para aquela frase da Angela Davis, que numa sociedade racista não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. Isso. E como tu enxerga essa importância, de que forma nós, enquanto sociedade, podemos adotar uma postura antirracista? É sempre aquela reflexão que a gente traz pro todo, né? Não precisa ser preto para lutar contra o racismo, basta você ser uma pessoa humana, basta você ter empatia de se colocar no lugar do outro, de que você não gostaria de passar por uma situação como aquela, né? De constrangimento, humilhação, preconceito. Então, a partir do momento que você tem empatia, se coloca no lugar do outro e começa a pensar, já é um ponto positivo para você demonstrar, não, eu sou de fato um ser humano. E a partir daí, começar a lutar. Mas, Rafaela, como é que eu vou lutar? Eu vou sair por aí gritando, não seja racista e coisa e tal? Pode também. Mas, acima de tudo, sempre tem aquelas piadinhas que surgem dentro dos grupos. Sempre tem aquelas situações que a gente vê que rola o preconceito, mas ele tá tão velado, ninguém se manifesta. Então, é você começar a coibir, é você começar a não rir dessas piadinhas, é você começar a informar que aquilo é um preconceito, que aquilo é racismo, é você apoiar pessoas que de fato sofrem aquilo, vocês realizarem igual a Defensoria Pública fez ao me convidar para falar sobre esse tema tão importante, vir aqui, ter esse espaço, dar voz e, acima de tudo, ouvir. Então, isso é você promover uma sociedade antirracista, isso é você promover espaços, isso é você promover empoderamento. Eu não sei qual a tua percepção sobre isso, mas, assim, eu percebo que de uns anos para cá as pessoas elas têm perdido um pouco a vergonha mesmo, às vezes, em relação a compartilhar comentários racistas, Sim. machistas, homofóbicos, e isso tem se tornado, infelizmente, uma rotina na internet, né? Às vezes você abre um comentário ali, quando tu vê, é algo completamente absurdo, né? Tu acha que houve um aumento, assim? Houve. Nós temos essa polarização política dentro do Brasil, e além da polarização, a internet. Que aí, a partir do momento que a pessoa tá ali atrás de um computador, ela fala tudo o que pensa, ela acha que é uma terra sem lei. E aí, com a diminuição das diretrizes também de algumas páginas, de algumas redes sociais, as coisas estão piorando, de fato, né? Infelizmente, se nós não buscarmos meios de coibir, meios de conscientizar, punir até, Com certeza. a tendência é piorar cada vez mais, porque você para pra pensar, enquanto tá ali no verbal, machuca, dói, quebra uma pessoa por inteiro, mas tem casos chegando à violência física, sabe? A gente pega o Atlas da Violência aí, você vê a população preta, as mulheres pretas são as maiores vítimas e tal. Então, eu vejo esse aumento e vejo que a gente precisa colocar rédeas mesmo nessa situação, porque a tendência é piorar muito. Até mesmo em relação ao racismo religioso, né? Porque Também. apesar de ter, se eu não me engano, no último censo, né, que saiu recentemente, as religiões de matriz africana tiveram um aumento, elas triplicaram, né? Em relação ao número de adeptos, mas o número de ataques a pessoas da Umbanda, pessoas do Candomblé, tá num nível que nunca tivemos hoje, infelizmente. E aqui em Roraima também nós tivemos casos de jogarem bombas em terreiros, e as pessoas das religiões de matriz africana, elas me confidenciaram que muitas têm medo de sair com as suas guias na rua, com medo de ser... As guias são os cordões, com medo de serem utilizadas com as indumentárias, com as roupas da religião, com medo também de serem ofendidas, agredidas verbalmente e agredidas até
fisicamente por causa do fanatismo religioso de outras pessoas. Elas têm medo de professar a sua fé e também professar a sua religião. Eu estive em Amajari, na Conferência da Igualdade Racial, que foi realizada lá recentemente, e nós tínhamos 2 pessoas de religiões de matriz africana, e era uma das vagas destinadas para a conferência estadual. E elas estavam lá na conferência, mas tímidas de se declararem pessoas fiéis das religiões de matriz africana. E aí, quando a gente provocou, é que eles soltaram e revelaram, e aí também nos confidenciaram que, de fato, eles tinham esse medo de professar a própria fé. E o pior, tá, Rafaela, eu vou perder esse medo, se acontecer alguma coisa eu vou denunciar. Num desses casos da bomba jogada no terreiro, quando foram até uma delegacia prestar queixa, o boletim foi registrado como briga de vizinho. E não como um ato de intolerância religiosa. E aí, no final do ano passado, a Polícia Civil convidou a minha coordenação para fazer uma capacitação com a nova turma que estava chegando lá sobre racismo religioso, para que eles já pudessem começar a trabalhar e atender esses casos com essa percepção racial. Como que de fato é, né? Como que de fato é. E, Rafa, nesse cenário de retrocesso mesmo, né, de preconceito, enfim, o que te move, o que te inspira a continuar lutando por igualdade racial, por equidade racial, né, e por justiça aqui em Roraima? É uma pergunta um pouco difícil, porque eu acho que já tem uns 3 anos que eu falo que eu quero me aposentar. São mais de 10 anos enquanto ativista, e eu cheguei à conclusão de que eu estou num ponto da minha vida em que eu gostaria muito de conseguir viver sem considerar essa luta, essa guerra, essas questões raciais, né? Porque apesar da minha cor ela chegar primeiro, vem o meu gênero, vem a questão de eu ser quilombola, eu também sou um ser humano, sou a Rafaela enquanto pessoa. E aí, ao mesmo tempo, eu vejo esse retrocesso, eu vejo a sociedade e eu me vejo como uma ferramenta importante para a construção e para formar uma sociedade para que as pessoas que virão depois de mim, ou as pessoas que estão vivendo esse período aqui em Roraima comigo, elas possam viver numa sociedade igualitária. Então, ao mesmo tempo que tem uma alavanca que pede para eu parar de lutar, existe uma força que me impulsiona a continuar lutando, porque quando a gente fala de questão racial e de espaços ocupados por pessoas pretas que entendem a importância da luta do racismo e a importância de políticas públicas de nós, para nós precisamos manter esses espaços e nós precisamos continuar trabalhando. Porque, por exemplo, o Conselho da Igualdade Racial, há mais de 20 anos, os movimentos sociais tentavam criar ele aqui dentro do estado de Roraima. E nós conseguimos criar em 2 anos. Então, precisamos de mais pessoas como nós, e para que isso ocorra, nós precisamos deixar um legado. Então, dentro da política de igualdade racial aqui no estado de Roraima, ainda falta uma ferramenta para eu deixar, para que eu possa deixar outras pessoas continuarem, que é o Plano Estadual de Promoção da Igualdade Racial. Terminei de entregar isso, a política ela acaba sendo ilimitada. Ela não vai sair mais do estado de Roraima por causa da lei que nós assinamos junto ao governo federal, que é uma lei que, independente do próximo governo que entrar ou da próxima pessoa que quiser, ela não consegue tirar essa política aqui de dentro. Então é isso. É a gente deixar legado para o futuro e para o presente, como uma forma de reparar o nosso passado. Isso me impulsiona todos os dias. E, Rafa, desde que ano você está aqui em Roraima? Eu tô aqui desde 2015, vim em 2013, mas eu tô aqui desde 2015. Entendi. Eu vou te fazer uma pergunta, então, mas talvez, por já estar muito tempo aqui, não sei se você vai conseguir ter algum parâmetro para isso. Sim. Mas você sente que há uma diferença entre falar de racismo aqui em Roraima ou falar de racismo no Rio de Janeiro, por exemplo? Com certeza. Com certeza. Aqui em Roraima, a gente consegue notar essa diferença pelo fato de ser um estado
recente, um estado em crescimento, um estado em que a gente consegue ver de uma forma mais separadinha a pluralidade de culturas. A gente consegue ver, desde 2015, a migração aqui, a presença dos venezuelanos, a presença forte da população indígena, sim, como um todo, e também uma certa parcela, que também é uma quantidade boa, da população preta, como um todo aqui dentro do estado de Roraima. Lá no Rio de Janeiro, a miscigenação, ela é enorme, em sua maioria a população preta, ela está presente, também está localizada lá dentro. Então, eu percebo essa facilidade aqui dentro do estado de Roraima, porque, por exemplo, quando eu chego em Brasília para falar do trabalho que a gente desenvolve aqui dentro do estado, os gestores dos outros estados, eles se assustam. Eles perguntam: Rafaela, como você conseguiu criar um conselho tão rápido? Rafaela, como a sua política está avançando em tão pouco tempo? Porque aqui no estado de Roraima nós tivemos essa abertura, essa amplitude para conversar sobre a política de igualdade racial e mobilizar os movimentos que já atuavam em prol dessa pauta aqui. Agora no Rio de Janeiro é bem mais difícil, porque além dessa miscigenação, a gente não consegue ver esses grupos tão bem separadinhos como aqui no estado de Roraima, e além disso tem a falsa democracia racial, que diz que todos nós somos iguais, independente da questão da cor da pele, mas quando eu digo isso, eu não estou citando o artigo 5º da Constituição Federal, não, que de fato, para que todos somos iguais em direitos. Eu estou citando o fato de que eles consideram como mimimi você falar sobre racismo, você falar sobre preconceito, tanto é que eu só fui me desconstruir enquanto mulher preta quando eu cheguei aqui no estado de Roraima. Entendi, é muito interessante, porque eu achei, na verdade, que fosse mais fácil abordar temas como esse, como racismo, em um estado como o Rio de Janeiro, por ser também um estado com uma densidade populacional bem maior que Roraima, e também por algumas pautas já estarem no meio da população mesmo, né? Entrelaçadas ali com a história das pessoas. Aqui a gente não tem um quilombo, de fato, apesar de termos quilombolas, né? Exato. Mas acaba sendo até mais complexa, né? A gente consegue ver no Rio como um todo várias ações, várias promoções culturais, mas a gente pega até na questão da extensão, né? Da quantidade de população, aqui é até mais fácil fazer a política pública chegar nessas pessoas que precisam, né? Nós somos o estado menos populoso do Brasil, então o Rio de Janeiro, a gente vê a questão das favelas, a gente vê quem está sendo morto, a gente vê quem é que está sofrendo com a ausência de políticas públicas, e aqui no estado de Roraima, apesar das problemáticas que nós temos, a gente consegue fazer chegar onde precisa. E no Rio também, eu creio que há uma marginalização um pouco maior, né, da população negra. Com certeza. E agora, acho que só no ano passado ou esse ano que o IBGE veio considerar a favela aqui dentro do estado de Roraima, por exemplo, né, que já são essas ocupações que os venezuelanos fizeram em alguns bairros mais periféricos aqui dentro do estado. Agora o Rio de Janeiro, que ele foi construído praticamente, né, em cima desse processo de favelização, esse processo de marginalização, né? E quem morava nas favelas? Os negros escravizados, os ex-negros escravizados, né? Nós temos o pessoal que chegou da Guerra de Canudos, que não tinham lugares para ficar e acabaram encontrando no Morro da Favela um espaço, e aí a gente começa a ver o surgimento da favela, e também o pessoal que foi expulso dos cortiços. Sim. Então, a população marginalizada começou a ver nos morros uma condição de vida, uma condição de ter até lugar onde morar. Então, o Rio de Janeiro, ele de fato tem esse impacto da marginalização, tanto é que hoje na mídia é o que mais ganha espaço, né? O Rio de Janeiro é lindo, mas é muito perigoso, e é isso. Aproveitando que você falou agora das favelas, eu lembrei que você realizava trabalho junto à Central Única das Favelas, né? Me conta o que é essa Central Única das Favelas, como é a atuação aqui em Roraima também? Olha, a Central Única das Favelas, eu estive dentro dessa instituição, que é uma organização não governamental e sem fins lucrativos, que existe há mais de 20 anos no Brasil e surgiu dentro das favelas, quando jovens negros e periféricos que procuravam buscar o espaço deles na sociedade
decidiram se unir para promover lazer, esporte e cultura. E essa união foi tão forte que desceu do morro para o asfalto. E essa organização hoje está presente em mais de 20 países, para você ter essa consciência em todos os estados, inclusive aqui no estado de Roraima. Eu deixei a organização no ano de 2023. Só que eu posso dizer que a CUFA ela deixou de ser apenas para a população preta. Na pandemia, ela fez um trabalho lindo, só aqui no estado de Roraima foram entregues mais de 70 mil cestas básicas para pessoas em situação de vulnerabilidade durante a pandemia e mais de 3 mil vales mães, que durante 3 meses elas recebiam um valor de 300 e poucos reais, para que, se caso a renda delas, né, como chefes de famílias, tivesse sido comprometida pelas medidas de contingenciamento, elas pudessem ter o que comer e o que levar para dentro de casa. Foram distribuídos chips, máscaras, álcool em gel, tudo pensando nessa população mais vulnerabilizada. E a última grande ação que a CUFA Roraima fez, que eu ainda estava à frente da instituição, foi a Favelas com Yanomami, no qual a CUFA, que era para a população preta, ela vê a situação dos Yanomamis, né, e se compadece e faz uma vaquinha grandiosa para a construção de um posto de saúde na terra Yanomami. E conseguiram realizar, tanto é que eles colocaram a pedra fundamental no final do ano passado, e eu acho que eles já vão fazer a entrega por agora. Então, a gente vê, né, que quando... eu vou até parafrasear a frase de Angela Davis: quando o povo preto se movimenta, a sociedade se movimenta com eles. Eu tô surpresa com o número. 70 mil é coisa pra caramba. 72 mil. Muita coisinha. E era mais de 10% da nossa população. E era um trabalho de formiguinha. E a gente acompanhou muitas e muitas famílias aqui. E a CUFA, ela consegue fazer esse tipo de trabalho porque ela vai fechando parceria com bancos. Eu lembro que na época que a gente entregou mais foi a Vale do Rio Doce, que teve aquele problema lá em Brumadinho, em que ela recebe uma multa que tem que ser transferida para auxiliar em cestas básicas. E o estado de Roraima começa a receber também bastante cesta básica. Foi muita coisa. E como a CUFA, ela não pode ter vínculo político, era por isso que muitas pessoas não viam muito esse trabalho, porque a gente entregava, mas não tinha motivo, nem autopromoção, nem nada do tipo, a não ser fazer o bem e auxiliar essas pessoas. Então, tem várias matérias sobre o assunto, várias fotos das ações realizadas e muitas pessoas alcançadas aqui no estado. Que trabalho lindo. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Rafa, agora a gente vai se encaminhando pro final. Ai, gente, eu nem vi o tempo passar, pra ser sincera. Eu também não. O assunto tá tão bacana. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos jovens negros, quilombolas, que não se sentem pertencentes às universidades, à sociedade e que precisam de fato dessa motivação de alguém que os empodere, que os motive. A minha frase é: nunca deixe que a sociedade diga que você não possa ocupar o espaço que você quiser, o espaço que você achar que deva ocupar. Você não é a sua cor, você não é a sua classe social, você não é o seu gênero, você não é o seu cabelo. Você é uma força incrível, e com certeza, a partir do momento que você se empoderar, você vai empoderar outras pessoas e as próximas gerações que virão. Então, empoderem-se e não deixem de ocupar seus espaços, nem que vocês sejam os primeiros, assim como eu fui a primeira quilombola e a primeira coordenadora estadual. Ai, que lindo. Rafa, eu te agradeço demais por essa conversa, né? Que a gente teve hoje. Eu acho que trazer assuntos como esse são de fundamental importância para que a gente chegue na sociedade em que a gente sonha, né? Isso. Muito obrigada. E se você chegou até aqui, muito obrigada por estar nos escutando. Eu sou Vitória Moura e esse é o Entrevistas DPE. Até a próxima. Tchau, tchau.